boa noite, irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês em suas casas. Que Deus possa nos dar uma palavra hoje de alegria, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra que venha de encontro a cada necessidade que cada um de nós estamos tendo nesse momento difícil em que nós estamos passando. Convido você a orar comigo, a nos colocar nas mãos de Deus e a pedir perdão ao Senhor Jesus. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, em mais um culto de adoração a Ti. Senhor Jesus, nos dê a Tua paz, nos dê a Tua alegria, faça com que o nosso coração seja totalmente do Senhor. Pai de amor, em Teu nome, clamo a Ti, peço a Ti, Senhor Jesus. Oh Deus, dê a alegria ao nosso coração nesta noite, nesta semana, nesses dias em que estamos nos nossos lares, Pai. Pai de amor, clamamos a Ti nesse instante, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, pecados de falta de autodomínio, pecados em palavras, em atitudes, em ações, pecados em pensamentos. Pai querido, que o Senhor esteja nos dando a alegria que só o Senhor pode dar. Oh Deus, que a palavra de hoje venha alegrar esse coração nosso. Necessitamos dessa alegria, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque entendemos que o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Entendemos que o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado por esse momento de oração, nesse início de culto dominical. Amém. Louvado seja. Hoje nós temos uma palavra que traz o título de Alegria em meio ao caos. E é isso mesmo que o pastor vai falar. É sobre isso. E nós temos muitos motivos para nos alegrar. Nós temos motivo para alegrar o nosso coração. Eu quero compartilhar com você uma palavra. E no decorrer desta palavra, eu vou dizer por que nós temos muita alegria de ter o nosso coração satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. Eu quero ler com você, quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus diz assim para mim e para você, queridos. Naquele dia levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Galiléia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre eles. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encarcerando-os na prisão. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém, papai querido, louvado seja pela tua palavra. Amados, o início da igreja cristã, o começo da igreja cristã, após a morte de Estevão, houve um esparramar do evangelho. As pessoas ficavam com seus corações cheios da porção do poder de Deus. Havia alegria em seus corações, mesmo eles sendo perseguidos e jurados de morte. É o que nós vemos nesse relato de Felipe. E queridos, são motivos de alegria que eles tinham naquele tempo, de ver Deus agir e realizar as coisas, de ver Deus fazer as coisas, de ver Deus libertar pessoas. E engana você que me ouve nessa noite, se acha que o Senhor não está fazendo isso hoje. O Senhor está fazendo isso hoje, e fazendo e muito mais do que fazia naquela época. Quantas pessoas têm se dobrado ao Senhor? O maior milagre que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher é a mudança do seu coração. E Deus tem transformado vidas.
Deus tem mudado pessoas. Em meio a uma tristeza enorme que o mundo passa, as pessoas têm se dobrado ao Senhor. Muitas, com muita sinceridade no coração, têm se convertido ao Senhor. Outras nem tanto, mas o milagre de Deus está sendo feito. E o reino do Senhor está sendo anunciado. Você já pensou, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite? Os cultos e as palavras e as mensagens que são transmitidas online têm alcançado muito mais pessoas em todo o mundo do que no modo tradicional em que nós vínhamos fazendo. Tem alcançado muito mais pessoas, porque hoje em dia até uma criança tem um celular na mão. Pense nisso, eu quero que você pense nisso. Houve grande alegria naquela cidade, é o que diz o versículo 8 do capítulo 8 que nós lemos. Por quê? Por causa dos milagres? Não, por causa da palavra. A palavra de Deus traz conforto para mim, traz conforto para você. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte B, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Se você não tiver o Senhor habitando no teu coração, se você não tiver o Senhor falando ao teu coração, se você não sentir a presença de Deus na tua casa, você será um homem e uma mulher triste. Eu sei que em muitos lares, hoje, nesse momento, você que está me ouvindo, você se encontra sozinho ou sozinha. A única pessoa que está contigo nesse momento é Jesus Cristo através do Espírito Santo. Só Ele que está te consolando. E eu sei que nesse momento que você está me ouvindo, o teu coração está se enchendo de alegria. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que você tem a possibilidade de ouvir um culto online, mesmo sem sair de casa, e o seu coração se enche de alegria de ver as promessas do Senhor Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo do que você está vendo e ouvindo. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer a morte. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer o furor a qual acontece em todo mundo. A palavra de Deus diz e afirma para mim e para você que nós devemos nos colocar na presença de Deus e amar o Senhor sobre todas as coisas e esperar somente dEle, a redenção e a salvação. É isso que a palavra de Deus diz para mim e diz para você. Queridos, um dos motivos de nós estarmos alegres hoje, um dos motivos de nós estarmos contentes hoje se inicia a comemoração do dia do Pentecoste. O que é o Pentecoste, querido? O que é o dia do Pentecoste? Jesus morreu e ficou 3 dias no ventre da terra. Depois de ressuscitado, Jesus esteve 40 dias com os seus discípulos e foi elevado aos céus. 7 dias os discípulos oraram e clamaram, esperando a descida do Espírito Santo. E isso aconteceu no 50º dia, no 50 dias depois da morte de Jesus. 50 dias depois da comemoração da Páscoa. Por isso que nós chamamos de Pentecostes, 50 dias. Hoje é o dia que começa o 7º dia, termina dia 31, que é o dia que nós comemoramos o Pentecoste. A igreja cristã, seja ela romana, seja ela evangélica, no caso nosso, metodista, nós começamos a comemorar o dia do Pentecostes em oração por 7 dias, como fez os discípulos, os 12 apóstolos e todos os discípulos de Jesus naqueles dias, orando e esperando a descida do Espírito Santo, orando e esperando a voz de Deus falar com ele. É motivo de alegria para nós entendermos que o Pentecoste se aproxima. O que é o Pentecoste, gente? O Pentecostes
significa o poder de Deus colocado nas mãos dos homens. Significa os homens fazer aquilo que Jesus fez. Significa a fé que remove montanhas estar nas nossas mãos e nos nossos lábios. Nós podemos entender que no dia do Pentecostes, lá há 2000 anos atrás quase, a igreja cristã era pequenininha. Olha o tamanho da igreja cristã no mundo hoje. Olha, queridos, aqui o pastor está falando desse dia do Pentecostes, da sua comemoração. No mundo todo a igreja cristã está falando sobre isto e iniciando esta comemoração. Comemoração da descida do Espírito Santo. Comemoração daquilo que Jesus veio fazer, morrer e ressuscitar por nós e dar poder aos homens através do seu Espírito Santo. Você já pensou nisso? Não é um motivo de nós estarmos alegres? Não é motivo de nós estarmos felizes? Não é motivo de nós regozijarmos? Não é motivo de nós nos colocarmos na presença de Deus? Gostaria que você pensasse nisso. Gostaria que você entendesse isso. Oh Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, coloco a vida de cada um e de cada uma, Pai, que está me ouvindo nesta noite. Jesus, derrama da sua misericórdia, derrama do seu poder. Oh Deus, alcance aquela que está sozinho, alcance aquele que está sozinho, alcance aquele, Pai querido, que dentro da tua casa está dividido, aqueles que te amam e aqueles que ainda não te conhecem. Pai querido, que o Senhor esteja alcançando os jovens, os idosos, as crianças, que o Senhor esteja nesse instante falando com todos que estão ouvindo a tua palavra, para que a alegria em meio a essas notícias ruins que nós temos ouvido seja, Pai amado, grande no coração do cristão, entendendo que o dia da redenção a cada momento se aproxima. Oh Jesus, é nas tuas mãos que nós colocamos nossa vida. Amém. Queridos, é muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós compreendermos que os discípulos de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, após a morte de Estevão, iniciando a palavra de pregação, sentindo no coração aquele desejo de falar, aquele desejo de esparramar o reino de Deus para todas as coisas, produzia alegria. Eles não viam a perseguição, eles não viam a tristeza, eles não ouviam as notícias de morte dos seus colegas que foram mortos pela espada, que foram mortos trucidados, alguns esquartejados. Eles não viam, eles olhavam para frente. Eu pergunto para você, você tem olhado para frente? Você tem clamado a Deus? Você tem prestado atenção no que Deus está fazendo hoje neste mundo? Você tem prestado atenção que o que está acontecendo está fazendo com que as nações busquem mais aquele que pode fazer todas as coisas? Você já pensou nisso? A palavra de Deus colocou você dentro da tua casa. Tem um texto na palavra em que Jesus disse: entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que te ouvirá. Será que Deus não está fazendo as pessoas buscarem a Ele? Será que Deus já não está preparando o mundo para receber Ele?